a todos. E continuando o estudo do livro Missionários da Luz, vamos hoje para a segunda parte do capítulo 13, denominado Reencarnação. E assim nós dividimos por ser um pouco extenso o capítulo. E a gente vai lembrando então que a equipe espiritual de nosso lar, que era formada por Alexandre, André Luiz, diversos espíritos, e com a ajuda de Herculano, eles estavam muito otimistas com o andamento dos serviços preparatórios da reencarnação de Segismundo. Mas, nessa segunda parte, André Luiz inicia com uma dúvida, e ele passa essa dúvida para a gente aprender, né? Então, é uma interrogação assim, ele começa dizendo: de minha parte, imensa era a surpresa que me invadia o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais tão elevados quanto ele mesmo não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram eles senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? E então a gente vai compreender a dúvida dele, vamos entender o que é que ele estava com dúvida. A dúvida de André Luiz seria o porquê dessa intercessão espiritual junto aos encarnados, para tentar uma conciliação entre o reencarnante, que seria o Segismundo, e os que já estavam encarnados, que seria Adelino e Raquel. E então, Alexandre explica, falando indiretamente, conversando com Herculano e já respondendo a André Luiz, ele diz assim: não devemos e nem podemos forçar a ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino para os trabalhos a fazer. Então ele sabia, né? Ele sabia que teria que respeitar o livre-arbítrio, tanto do reencarnante, como daqueles que iriam receber Segismundo. E também, por isso ele falava que teria que ter as boas disposições de Adelino, e teria também que trabalhar com Segismundo. Então, o que ele quis dizer isso? Que em vista dos conflitos vibratórios que existia ali, naqueles espíritos envolvidos nessa reencarnação, a reencarnação de Segismundo poderia falhar, poderia não ter êxito, devido a esses conflitos vibratórios. E então, ele sabia muito bem disso, porque ele conhecia essa história desses envolvidos. E ele sabia, então, que existia um conflito muito grande, principalmente entre Adelino e Segismundo. Adelino, que seria o pai, Segismundo, que seria o filho. Por quê? Porque em outra existência, Segismundo tirou a vida de Adelino. Então, o que acontecia? Ele, quando via o espírito de Segismundo, mesmo desdobrado em sono, ele corria, porque vinha nele todas as reminiscências do passado, e ele via em Segismundo um fantasma, ele tinha repulsa, ele tinha aversão, uma rejeição muito grande. E o que acontecia? Esse sentimento de Adelino passava para Segismundo, dando uma insegurança muito grande para ele, dando uma tristeza, um desânimo. Ele que estava ali fazendo força também para essa reencarnação, para que tivesse êxito, para os acertos do passado, ele então se sentia desanimado, e ele então caía em depressão, caía em tristeza. Então, o que a equipe espiritual tinha que fazer? Levantar esse ânimo para diminuir esses conflitos, para acabar com os conflitos, para que a reencarnação tivesse êxito. E aí a gente então põe um parênteses. Nós sabemos que quando o espírito
reencarnante, ele se sente rejeitado, se sente indesejado, ele sente um pavor tão grande, uma insegurança tão grande, que ele pode desistir da reencarnação. Na hora. Ele pode desistir e não tem jeito, é uma coisa de vibração. E aí a gente conhece esses casos por abortos voluntários. Mas a gente sabe que, na verdade, é conflito vibratório que aconteceu. E o espírito desiste, tudo arrumado, e ele desiste na hora. E aí, então, mas é bom a gente lembrar que não são todos iguais, que as reencarnações não são todas iguais, que existem diferenças de reencarnações. E aí a gente foi procurar no Livro dos Espíritos para esclarecer a gente, e a resposta de uma questão 342, ela nos diz o seguinte, que a ajuda espiritual acontece muito nos casos de reencarnação na Terra, mas que aí entra a esfera que o espírito habitou, esse que vai reencarnar, entra nesse contexto, o merecimento e a simpatia dos amigos espirituais pelo reencarnante. Então tem muita coisa aí que pode acontecer para ter essa ajuda espiritual. Mas, no caso aqui, já é do nosso conhecimento anterior aí, né, que já foi falado, que esses espíritos que estavam ligados nessa reencarnação, nesse trabalho, que era Segismundo, Adelino e Raquel, eles eram ligados à colônia Nosso Lar, conhecidos de Alexandre. E além disso, Alexandre tinha uma dívida de gratidão e ele quis mesmo pessoalmente participar do processo reencarnatório, ele quis auxiliar. E então a gente vê a equipe espiritual se desdobrando em trabalhos para manter essa vibração melhor. Então o que ele fazia? Em quem precisava mais? Segismundo e Adelino. Então nós vamos ver ele animando Segismundo agora. Então ele passa a orientar Segismundo relativamente à conduta moral, aconselhando a preparar-se todos os recursos que tinha ao seu alcance para que a experiência desse certo. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre as duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando a alegria, a camaradagem fraternal. E, gente, é bom a gente notar o que André Luiz fala sobre Alexandre. A presença do meu instrutor parecia incentivo a contentamento geral. Ele tentava animar todos os ânimos. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada. Comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. E então a gente vê a diferença, né, de um espírito tentando subir, né, tentando melhorar o astral. E a gente então vai fazer um parêntesezinho assim. Nós estamos vendo que primeiro então ele foi e ajudou o Adelino, né? Ajudou o Segismundo. E aí a gente lembra, vamos retroceder para a aula passada para a gente compreender um pouquinho dessa ajuda, né? Dessa ajuda do plano espiritual com o casal. Continuando a preparação para a melhora da vibração, vamos recordar então que a condição de Adelino, lá naquele jantar, quando ele fala, era das piores, lembram? Era das piores. Então, o que o plano espiritual fez? O que a equipe fez? Ela procurou um meio de despertar as fibras do coração de Adelino, que estava ali muito sério, carrancudo, sem falar. E foi através de quem a ajuda? De Joãozinho, seu filhinho de apenas 3 aninhos. Então, a espiritualidade usou a criança para despertar esse carinho, para despertar o sentimento do pai.
E deu certo. Vamos ver o que aconteceu. A criança conseguiu tocar as fibras do coração do pai. Por quê? Porque ela começou um diálogo com a mãe muito amoroso, que nós vimos na aula passada muito bem. E ele conduziu aquela conversa de uma maneira tão inocente, mas tão carinhosa, que tocou o pai. Tocou. E finalizou com uma prece muito bonita, pequenininha, mas cheia de espiritualidade, como fala aqui. Então fez tão bem a Adelino, o seu pai, que ele prometeu voltar mais cedo para que fizessem juntas uma oração que o menino convidou. O menino convida o pai e ele diz que sim, que ele voltaria mais cedo do trabalho para que fizessem a oração junto. E ele cumpriu a promessa. Ele voltou mais cedo. O pai e a mãe e a criança fizeram uma festa a hora que ele chegou. Leram mais ou menos 1 hora de leitura boa para o ambiente ficar bom. E aí a mãe viu que a hora estava se fazendo muito já adiantada. Ela convidou o menino para ir dormir, para se recolher. Mas ele não esqueceu da promessa do pai que ia orar com ele. E aí ele convida e fala assim: gente, papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame, por favor, em nosso favor. O pequeno, então, pronunciou algumas palavras de convite, de mãos postas, e em seguida encaminharam os 3 para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do menino, disse-nos então: estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Nós vemos aí então parentezinhos do respeito que os espíritos benfeitores da vida maior têm com a intimidade de todos aqui na Terra. Eles não entram em nenhum aposento sem ser convidados. E o menino convidou, eles se sentiram todos convidados, então ele chama a equipe, que agora estava crescida de mais 3, que Herculano pediu, que eram amigas de Raquel, as entidades mais 3 que se juntaram à equipe. E lá se foram todos para ouvir a oração do pequenino. E ali então o quadro era comovedor, diz ele. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical, que é o Pai Nosso, mas com uma infantil emotividade, sentido. Adelino e a companheira seguiram-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Mas notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que partindo do seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Então, acabou a preparação aqui dos encarnados. A prece dos encarnados foi feita. E agora, então, seguia o trabalho espiritual. A equipe, então, se juntou e o orientador, que era Alexandre, pediu, então, a proteção divina para o casal. Em voz alta, sendo acompanhado por todos em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento com interrogativa
congregavam-se com parcelas luminosas, de luminosas substâncias se reunirem num todo, e se derramava sobre o leito conjugal quais correntes sutis de forças revigoradoras e revigorantes e regeneradoras. Gente, que coisa mais linda. Vamos abrir um parentezinhos aqui que cabe, né? Dá para observarmos que dos 3 envolvidos nessa reencarnação, Raquel era a única que estava cooperando com a equipe espiritual. Os outros 2, Adelino e Segismundo, necessitavam ainda da colaboração da equipe. E observamos nessa parte também que se destaca bem a importância da prece, como é importante a prece, né? Que primeira foi feita por parte dos encarnados, depois por parte da equipe espiritual. E a gente repara que quando fizeram aqui, quando Joãozinho proferiu e terminou a prece, os encarnados foram dormir felizes e tranquilos. É o resultado da prece, né? Então a prece, isso reforça, né? Reforça muito bem as palavras do instrutor Aniceto, que eu gravei quando lemos os Mensageiros, quando a gente leu já os Mensageiros. Aniceto fala assim da prece: a prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. É a comunhão entre a criatura e o Criador, constituindo o mais poderoso influxo magnético que já conhecemos. Olha a importância dessa definição de prece aqui na Terra. Então nós temos que usar esse recurso muito, muito, e esse recurso é dado para todos nós, indistintamente, né? A prece, ela recompõe. Então, depois que foi feita a prece, aí a equipe espiritual direcionou mais para o casal. E a gente vê a coisa mais linda do André Luiz descrever os pensamentos. Olha como é importante os pensamentos na prece. Os pensamentos, dos pensamentos de toda a equipe, eles foram congregando, juntou tudo, juntou. E aí caiu sobre o casal todo o magnetismo, todas as bênçãos caiu no casal. Forças revigorantes e regeneradoras. E aí então eles foram se recolher, aí foram dormir. Aí acabou o serviço? Não, aí que começa, né? Aí que estava iniciando ainda. A equipe esperando o casal dormir para que, desdobrado através do sono, eles pudessem trabalhar mais essa diferença de vibração que eles tinham ainda, né? Principalmente Adelino e Segismundo. E então agora começa o trabalho com os 2 desdobrados. E aí a gente vai ler aqui. Foi então, o André Luiz descrevendo, foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação, despreocupada e feliz. Abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora, que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando-se tratar da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha, da avó. Ela só via a avó. E fixava em nós o olhar indiferente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor pedindo explicações. E aí Alexandre, então, responde a dúvida de André Luiz, por que ela estava vendo só a avó e não a equipe. Aí ele fala, não se surpreenda,
Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito íntimo, proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração. Não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito do desempenho das obrigações que lhe trouxeram no mundo. E a gente vai então aqui embaixo, observei que a companheira de Adelino mantinha-se não longe de nós em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade, enquanto seu olhar vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Alexandre, então, aproximou-se de mim e observou: está examinando a lição? Repare a singularidade da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estar reunido nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Então, Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a vozinha, com quem encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino pode ver somente Segismundo, com quem se encontra imantado através das forças do ódio, que deixou imprevidentemente desenvolver-se de novo. Vamos voltar para fazer um parentezinhos que cabe, né? As diferenças dos estados vibratórios. Meu Deus, que diferença! Casados, dormindo na mesma cama, Raquel abandona o corpo físico dentro de luminosas irradiações. Despreocupada, feliz, abraçou-se com a avó materna, convidou para orarem. A avó convidou a menina para orar. Raquel não enxergava a equipe, ela enxergava só a avó. E aí André Luiz achou estranho, falou: mas por que ela não consegue ver a gente? E pediu explicação para Alexandre, e ele veio então em auxílio, né, dando a explicação que ela não podia ver porque ela não, se fosse dilatada a percepção dela, ela poderia enxergar, mas não era necessário. Ela estava fazendo o melhor dela, ela estava ajudando demais já com a prece que ela estava fazendo. O trabalho dela estava perfeito. Era isso aí que ela não tinha necessidade de participar do trabalho dos dois espíritos. Ela então estava ajudando só com a oração. E foi então que Alexandre diz a frase que nós conhecemos tanto aqui na Terra, né? Quem faz o que pode, recebe o salário da paz, que chegou até nós através de André Luiz, mas que é de Alexandre, né? E agora, vamos ver como que Adelino acordou. Adelino despertou no plano espiritual através do sono. Ele afasta-se do corpo físico pesadamente. Não tinha um halo radioso ao seu redor. E se encontrava angustiado e espantadiço, com medo. Alexandre então explica a diferença entre os dois. São casados, repousam um do lado do outro, mas cada um vive num plano mental diferente. Então, isso dá bem para notar que é o esforço, o mérito, a caminhada é individual. É individual. Se você quiser caminhar junto com o seu companheiro que já está melhor, você tem que acelerar o teu passo. Então, e reforçar na mente, nos pensamentos, para você poder
comungar o mesmo estágio mental do seu companheiro e assim vice-versa, da companheira, né? Agora vamos também puxar um parentezinho assim de uma coisa que eu achei assim que cabe a gente comentar. Por que que ele falou de novo? De novo, quando ele fala assim, ó, imantado pelo ódio que Segismundo estava imantado pelo ódio, não, Adelino estava imantado pelo ódio com Segismundo. Por quê? Porque ele deixou desenvolver de novo no seu coração. Por que de novo? Porque nós já sabemos que ele já tinha tido uma preparação no plano espiritual. E ele deu a palavra que ele ia receber Segismundo como filho, para que ele tivesse uma existência retificadora, né? De pagamento de dívida, dessa dívida que passou. Aí, ele fez isso? Nós estamos vendo isso? Não, ele está apavorado quando ele vê Segismundo, que seria o seu filho, ele pensa que é um fantasma, e então ele está pondo tudo a perder, né? E aí então ele fala mesmo que ele imprudentemente ele deixou o ódio desenvolver de novo. E aí então precisou da ajuda espiritual para dissolver esse ódio, né? Aí segue. A palavra do orientador, enquanto ele estava explicando, foi interrompida. Por quê? Por um grito. Um grito de quem? De Adelino, que viu Segismundo. Ele já começou a andar e quando viu, ele já se apavorou, porque ele viu a figura do espírito pedindo ali, né, implorando perdão dele. E aí então ele deu um grito lancinante. Adelino, receoso, identificar a presença do antigo adversário e espavorido tentava correr. Inutilmente, movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico. A maneira de uma criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade moral, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz, e ele, contido com os raios magnéticos, pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via a estranha figura de Segismundo e não distante via a figura de Alexandre. E ele pensou então que fosse pela oração do menino, e ele então achou que viesse em ajuda dele, porque ele estava vendo aquele fantasma, ele estava se apavorando por causa de Segismundo, né? E aí, aí o bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando exclamou: Adelino, guarda a tua paz, que te trazemos em nome do Senhor. Então, cabe um parentezinho também nessa página, né, gente? Que é o carinho e a presteza de Alexandre, né? O trabalho de Alexandre ali com Adelino. Adelino levanta, ele se desdobra do corpo físico pelo sono, e a hora que ele vê Segismundo, ele se apavora. E o que ele quer fazer? Ele quer correr, ele quer voltar para o corpo físico, que lá vai ser um refúgio para ele. Ele não vê mais, ele vem no corpo. Então ele tentava correr. O que é que Alexandre fez então? Impôs as mãos nele, estacou, parou ele com
o seu passe. Parou Segismundo, né, para que ele o escutasse. Dilatou sua visão para que ele o enxergasse. E aí, então, o que é que ele pensou? Acabamos de fazer uma oração. Estou vendo esse fantasma. Estou vendo essa coisa que me deixa... essa figura que deixa ele com muito medo. Ele queria voltar para o corpo. Não podia. Aí ele queria se refugiar. Aí então ele vê a figura resplandecente de Alexandre. O que ele pensa? É o mensageiro do céu que veio através da prece do filhinho, né? E aí então ele pede, né, para o mensageiro para o ajudar a livrar daquele fantasma, né? E aí, abraçando de encontro ao peito amigo, Alexandre continuou: que temes, meu irmão? Ergueu os olhos lacrimosos, indicando Segismundo triste, alegou sentidamente: mensageiro do céu, livrai-me desse pesadelo infeliz. Se vieste trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava: este fantasma enlouquece-me, sinto-me doente, desventurado. Alexandre fixou-o firmemente e disse: é assim que recebes os irmãos infelizes? É assim que te porta ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Não alcançamos ainda a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é a nossa benfeitora. A dificuldade é... Onde que eu estou? A dificuldade é a nossa mestra. O adversário é instrutor eficiente. Modifica as vibrações do teu pensamento. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas ainda adquirido bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Então, Alexandre sabe que nós não temos ainda essa condição de amor igual Jesus nos ensina, mas ele pede pelo menos para ter a caridade de receber aquele irmão que está pedindo socorro, né? Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-se na posição dele e reflete. Olha aí, tem um parênteses, né? Para a gente se colocar sempre no lugar do outro. Sempre. Né? Quando a gente for ter alguma coisa contra, vamos nos colocarmos no lugar. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma só porque você demonstra sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram, em nome do Pai poderoso. E aí, Adelino, igual uma criança medrosa, fixou aquele mentor e disse: ó mensageiro dos céus, eu tenho medo, muito medo. Algo existe entre esse homem e eu. Esse homem de sombra, ele fala, esse homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar-me e aniquilar
a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Então a gente vê a sinceridade e o amor tão grande de Alexandre fez com que Adelino se abrisse com ele. Então isso aqui é confiança, isso aqui é moral, né? Moral, é amor, né? É autoridade moral de Alexandre para com Adelino. E ele então se prostra e conta tudo, se abre. Quer dizer, estava com um amigo, podia contar assim com ele, um amigo espiritual, né? Aí então, André Luiz dá um parecer dele. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino as reminiscências do passado sombrio. Era vítima de outro tempo e não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Então aqui a gente vê que o que Adelino sentia era essa angústia, todo aquele pavor quando ele via Segismundo, porque as reminiscências daquele passado sombrio vinha e pegava ele desse jeito e ele então se prostrava, ele ficava apavorado quando via, porque ele tinha medo, o quê? Medo da felicidade doméstica, porque foi mexida mesmo, né? Na outra encarnação. Então ele tinha medo da felicidade doméstica desmoronar novamente, mesmo que foi o erro do outro, né? Aí então, Alexandre, como sempre, né, vem e anima ele falando: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço da fidelidade. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de adversário, ainda que te buscasse como um inimigo feroz, deveria abrir-lhe o espírito fraternal. Aí ele fala para a gente... Vamos até prestar atenção no que ele fala, porque ele diz da necessidade que nós temos da reencarnação, nesse parágrafo aqui. Toda reconciliação é difícil, quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Então, aqui ele reforça que precisamos reencarnar para dissolver esses erros passados, né? E por que, então, o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador, então, falou: não chores, equilibre o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Então, nós percebemos que Alexandre conseguiu mexer com o sentimento de Adelino. Conseguiu. E aí, então, ele começa a doutrinar Alexandre para a caminhada do perdão, né? Para que ele consiga perdoar. Aí, Adelino enxuga as lágrimas e pede humilde para Alexandre, sentindo a sinceridade profunda, né? Aí ele fala assim: auxiliai-me por amor de Deus. Adelino fala. Quer dizer, ele tinha a vontade já. Aqui já despertou a vontade dele resolver essa situação, dele fazer as pazes, né? E aí, quando Alexandre percebe que Adelino estava sendo muito sincero, que ele estava mesmo, porque eles sentem, né? Eles sentem a sinceridade. E aí ele percebeu que era sincero. O que ele fez? Aí sim, ele chamou Segismundo.
Ele não poderia chamar Segismundo sem ter essa certeza. Porque aí que ia desanimar mais ainda o reencarnante. Aí então Adelino não hesitou. Aí ele amparou. Não, estou aqui em cima. Sentindo a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Levantou-se, cambaleante, angustiado. E aí, Alexandre, amparando a ex-vítima, indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende-o em nome de Jesus. E Adelino, então, não hesitou. Com muito esforço íntimo, que dá para entender muito bem, se fôssemos nós. Com muito esforço íntimo, visível à percepção de toda a equipe, apertou a mão do ex-adversário, fundamente comovido. Perdoe-me, meu irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. Bem, me arrepio. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos com veneração e carinho. E foi então que André Luiz viu um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens. Se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Gente, coisa linda. Então, foi concretizado o trabalho, foi feito com muito amor, através de Alexandre, a equipe espiritual toda orando, é um serviço de equipe, coisa mais linda. Então, para que acontecesse esse perdão de Adelino, primeiro nós temos que ver que Adelino teve que ter a vontade de perdoar. Não adiantaria um dos dois, os dois têm que ter vontade. Um deles não querer, não ia dar certo. Os dois teriam que ter. E aí ele pede humilde: auxiliai-me por amor de Deus. E Alexandre, então, aí que sentiu a sinceridade, e aí então chamou Segismundo e se deu o perdão, E aí nós vamos no Segismundo agora. Ele teve a vontade de ser perdoado? Teve. Tinha muita vontade, porque ele estava ali já preparado para reencarnar. Ele estava querendo muito essa reconciliação, porque ele foi quem tirou a vida de Adelino. Então ele queria muito perdão. E aí a gente percebe que ele, quando ele fala assim, quando Adelino olhou nos olhos de Segismundo e falou: disponha de mim, serei seu amigo. Segismundo ficou tão agradecido, ele queria, ficou agradecido demais, e foi uma coisa voluntária. Ele pegou e abaixou assim e beijou as mãos de Adelino com muito carinho, muito carinho. Isso aí conquistou mais ainda Adelino nesse perdão. E aí o perdão de Adelino, como diz Herculano, foi sincero. E aí a gente põe um parentezinho do Evangelho. No capítulo 10, o apóstolo Paulo nos diz que tem o perdão dos lábios e o perdão do coração. E aqui qual que foi? Do coração, Foi do coração. Que o verdadeiro perdão é o que lança um véu sobre o passado. É fácil? Não. Por isso mesmo que logo depois desses dizeres, o Evangelho nos diz assim nesse capítulo 10: o perdão verdadeiro é próprio das grandes almas.
Não é fácil, mas é possível se a gente se esforça, né? Das grandes almas. Então, o perdão liberta, porque enquanto você não perdoa, você está preso. Você se sente presidiário daquela pessoa que você odeia, né? Aí, gente, o que aconteceu? O resultado do perdão, irradiações suavíssimas, né? Suavíssimas, aureolavam, deixando perceber a condição elevada de Adelino. O que é que a gente entende por isso? Que Adelino era um espírito muito valoroso. Tinha trabalhado já muito para que acontecesse essa reconciliação. Mas ele se deixou levar, como nós falamos, de novo. E aí a reminiscência do passado atrapalhou ele nesse andamento, e ele teve que ter ajuda do plano espiritual, mas ele conseguiu, né? Conseguiu. A gente lembra até daquele, não vou nem contar, porque nós já estamos na hora, do Chico, que não foi nem, que não era nem perdão que ele precisava, né? Que ele não tinha nem, não estava nem com ódio nem nada, ele só estava magoado porque mataram o cachorrinho dele, de dó dele, né? E ele ficou todo escuro, ele ficou enegrecido aqui, uma mancha. E Emmanuel falava assim, se você não melhorar isso aí, nós não vamos poder trabalhar. Como que eu vou poder, né? Como que eles iam poder mandar mensagem com ele daquele jeito? Vai ter que resolver. E aí, então, a gente vê que ele consegue, né, se reconciliar. E na hora que eles se abraçam, dissolve aquela mancha. Igualzinho aconteceu. O organismo perispiritual de Adelino desfazia-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto para baixo, revelando-lhe a característica luminosa. Então, voltou a luminosidade que ele tinha. Que, olha, gente, como que é necessário o perdão. O perdão, e por isso que Jesus, não foi à toa que Jesus falou, quantas vezes devo perdoar? Jesus responde, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí foi aquela festa, né, gente? Aqui é o finalzinho. Foi aquela festa e o Alexandre abraçou as almas reconciliadas e renovou fraternais observações. E aí, então, ele recomenda a Adelino e Raquel para voltarem no corpo físico para se refazerem de todo esse trabalho, né? E aí cada um ia acordar, como a gente entende aqui, com a impressão que cada um tem, do jeito que cada um souber pegar esse ensinamento, dentro da coloração mental de cada um. Então, um vai pensar que foi sonho, o outro vai pensar que foi alguma coisa que veio para ajudar, e aí, dependendo da coloração mental de Raquel e de Adelino, eles iam classificar o que aconteceu nessa noite, né? E aí, então, Alexandre diz que ao se retirar, né, ele ficou muito satisfeito, né? Muito satisfeito. E foi bonito o que Herculano disse. Louvado seja Deus, quando aconteceu o perdão, né? E aí, o que ele faz? Ele ainda vai, Alexandre ainda vai até Segismundo, né? E dá, assim, um ânimo para ele, né? Falando assim, creio que na próxima semana nós poderemos iniciar o serviço definitivo da reencarnação. Né? Já observei o gráfico, disse ele, e verificando as imagens da moléstia do coração que sofrerá na idade madura como consequência da falta cometida no passado. Experimentará grandes perturbações nos nervos cardíacos, maiormente nos nervos do tônus. Então, é a lei, né, gente? É a justiça. Então, é a retificação do ato de tirar a vida do outro. Ele iria nascer sim, ele ia ter todas as oportunidades, mas só que ele ia vir com uma moléstia no coração,
com uma perturbação nos nervos cardíacos, né, e no tônus, né. E aí são as provas. Aí então Alexandre ainda reforça para Segismundo, falando assim, ó: as provas de resgate íntimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências, mas não obrigam a novas quedas, se dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho da elevação. Então, a gente vê que a doutrina espírita nos ajuda aqui. Sabemos que é fácil, não é. Sabemos que não é fácil, né? Mas que se a gente tiver força de vontade, a gente vai conseguir, né? Através do trabalho no bem. O trabalho no bem, ele ajuda a gente a quitar nossas dívidas muito melhor. Por quê, gente? O acréscimo de misericórdia, quando Alexandre fala assim: a justiça divina nunca foi exercida sem amor. Há sempre um lugar para o acréscimo da misericórdia. E aí então a gente termina, né, essa segunda parte com ele se separando, Alexandre dizendo que ainda ia haver o gráfico do corpo de Segismundo, né, para acertar os mapas cromossômicos, que ele já tinha pedido para ver. E a gente termina esse capítulo agradecendo por todas essas informações, por toda essa parte linda que é do perdão, que nos ensina dia a dia, né, no dia a dia lidar com todos. E nós vemos a misericórdia de Deus, né, que nunca nos abandona, porque se a lei é de justiça, ela também é de amor. Muita paz para todos nós.